Oi, gente, tudo bem? Bom, como prometido, hoje eu vim aqui pra contar um pouquinho pra vocês como é que foi fotografar a maior banda do Brasil, pelo menos na época que eles eram estourados. E vocês têm muita curiosidade pra saber como é que foi, como que eu entrei na equipe da banda Restart, qual era a minha rotina, o que eu fazia lá. Então eu resolvi vir aqui contar pra vocês como é que foi um pouquinho. Eu vou tentar resumir no vídeo, porque realmente tem muita história pra contar, então eu não sei se eu vou dar conta de contar tudo no vídeo só, em poucos minutos. Mas é isso. Primeiro eu queria pedir desculpa pra vocês que eu tô com o nariz um pouco entupido, né? Porque em São Paulo tá um frio, eu tô resfriada, então eu vou falar meio com o nariz meio entupido, se vocês não se importarem, tá bom? Bom, então vamos lá. Como é que foi que eu entrei na banda Restart? Como é que foi que eu fui contratada pra trabalhar com eles? Em 2009 eu fotografava uma banda aqui da BC chamada Ponto Zero, e na época Fotolog era o maior meio de comunicação das bandas. Hoje em dia tem Facebook, tem Instagram, na época era o Fotolog, porque lá eles postavam os flyers dos shows, postavam as fotos, postavam a agenda e contavam um pouquinho sobre a rotina deles. Então o Restart estava começando a estourar. Aqui na cena de São Paulo eles já eram muito fortes, muito reconhecidos, e estavam começando a fazer um burburinho, assim. Eles já estavam com o empresário gravando o CD, aliás, o CD já estava gravado, inclusive, o primeiro CD deles, e aí eles estavam precisando de um fotógrafo para entrar na equipe, e eles, fuçando nesses fotologs das bandas mais conhecidas, assim, da cena, eles começaram a ver quem eram os fotógrafos que trabalhavam para essas bandas. E aí eles entraram em contato com os 5 melhores fotógrafos que eles acharam e me deixaram por último por eu ser mulher. Mas nenhum fotógrafo aceitou e eu acabei entrando. Nenhum fotógrafo aceitou por quê, Bruna? Porque ninguém gostava do Restart? Não, porque o Restart era conhecido, mas não tanto assim. O cachê era muito pequeno, eu ganhava muito pouco quando eu entrei na banda, tipo, muito pouco mesmo. E ficou por aquilo. Eu comecei a fazer alguns shows com eles. No primeiro final de semana que a gente fotografou, eles já me aderiram para a equipe e falaram: não, a gente gostou do trabalho que você faz, a gente gostou de você, então você vai começar a acompanhar a gente todos os shows. Na época a nossa equipe era bem reduzida, a gente conseguia andar numa van, tinha mais ou menos umas 11, 12 pessoas, não passava disso. E aí a banda começou a crescer. Cerca de um mês e pouco que eu tava na banda, eles já começaram a fazer shows fora do estado de São Paulo. E aí a gente começou a viajar, foi aí que eu conheci algumas outras cidades como Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro. O meu cachê dobrou, também não continuou muita coisa, porque dobrar nada é tipo nada vezes dois, né? Mas isso é normal, assim, para as bandas que estão no começo, isso é super normal mesmo. E aí a banda começou a tomar uma proporção muito grande. Na primeira semana que eu entrei na banda, foi a semana que eles começaram a tocar na rádio. Então eu acompanhei tudo que vocês possam imaginar. Em 2010 eu tive que trancar minha faculdade, porque eu realmente estava trabalhando muito e não estava dando conta de ir para aula, porque eu estava viajando. Então, assim, para vocês terem uma ideia, em épocas mais, assim, corridas, cerca de quarta-feira a gente viajava e só voltava para casa na segunda. Então eu dormia na minha casa normalmente de segunda para terça e de terça para quarta. E eram esses dias que eu ficava em casa normalmente descansando, aproveitando para lavar as roupas que eu tinha levado para viajar, passando tempo com a minha família. Isso também quando a gente não estava em São Paulo, normalmente nessas datas, né, segunda, terça e quarta. E os meninos tinham que ir para programas de TV e para rádios e eu acompanhava tudo que eles faziam. Eu só não era a pessoa que estava mais com eles, porque a pessoa que mais estava com eles era o produtor e o segurança da banda. Então, assim, eu não ia em todos eventos que eles faziam, mas, assim, 98% das coisas que eles faziam, eu tava junto, eu tava lá. Então, assim, pra mim foi a realização de um grande sonho. Eu sou apaixonada por música. Eu sempre gostei, eu sempre quis ter banda, eu já tive banda, eu já toquei guitarra, eu já toquei violão, eu já fiz aula de canto, eu já toquei piano. Mas nunca deu certo, entendeu? Eu não tenho muito dom pra música assim. E aí, quando eu comecei a trabalhar com fotografia, eu comecei a trabalhar com fotografia porque eu queria trabalhar com os shows. E sempre foi pra mim um grande sonho ir pra estrada, sabe? Eu via aquelas reportagens na TV, ou as bandas que eu acompanhava e eu via, tipo, eles naquele ônibus, sabe? De banda. E, tipo, sempre foi um grande sonho meu fazer parte disso. E viver isso foi, assim, incrível. Eu viajei o Brasil inteiro, praticamente. Eu só não conheci muito o Norte e o Nordeste, mas fui para umas 3 cidades do Nordeste. E pro Norte eu fui pro Pará, se eu não me engano. Sul, Sudeste e Centro-Oeste eu conheci praticamente todos os estados. E foi, assim, sem sombra de dúvidas, a melhor fase da minha vida. Os fãs do Restart eram pessoas
calorosas, incríveis, doentes pela banda. Era muito amor, assim, era incrível. Eu ganhava presente em todos os shows. A maioria das cidades que eu ia, assim, tinham pessoas com cartazes com meu nome. Eu conto isso pra vocês hoje porque eu tô muito madura em relação ao que aconteceu. Mas eu acredito que grande parte da minha saída da equipe da banda tenha sido pelo calor dos fãs, por eles me admirarem tanto. E que eu acho que algumas pessoas da equipe não entenderam o porquê, sabe? Tipo, mas se você é só fotógrafa, por que você tem fãs? E eu acho muito engraçado, porque na equipe nós éramos em apenas 3 meninas, né? Era eu, a Lulu e a Mo. E a Lu e a Mo, elas eram da parte do merchan, né? Que ficavam lá vendendo as camisetas, os CDs. E eu era a pessoa que tirava foto. Então, eu acredito que os fãs viam em mim uma oportunidade de algo que eles queriam ser um dia. A maioria dos fãs do Restart eram meninas, então eu acredito que era muito 8 ou 80. Ou elas me odiavam muito, ou elas achavam que eu era, tipo, mó doida, que pegava todos os caras da banda e tava ali só pra me aproveitar. Ou elas me olhavam assim de uma forma, tipo, meu, que incrível, você trabalha com fotografia, tipo, tirando foto da minha banda preferida. E tá, tipo, 24 horas por dia com eles. E aí elas viam em mim algo que elas queriam ser, sabe? E eu digo que foi uma das fases mais incríveis da minha vida, porque foi a fase que meu trabalho mais foi reconhecido da vida, e não pela banda, pelos fãs da banda. Eu tenho amigas pessoais hoje que eram fãs do Restart. Eu tenho amigas pessoais hoje que eram fãs do Restart, se tornaram fotógrafas por minha causa, e quando você ainda entra na biografia dela, tá escrito que ela é fotógrafa por causa da fotógrafa da banda preferida dela. Então, assim, isso não tem mensuração. Eu não tenho como falar pra vocês quanto foi incrível, sabe? O quanto que era incrível essa época. Eu não sei contar pra vocês. Eu acho que com palavras eu não consigo descrever. A minha rotina com a banda funcionava mais ou menos assim. 80, 90% dos nossos shows, né, dos shows que a gente ia, era de ônibus. No começo a gente ia de van, porque a equipe era mais reduzida. Nos últimos meses que eu fiquei na banda, a equipe estava muito grande, nós éramos entre 23 e 25 pessoas, então a gente tinha aquele ônibus, sabe, de banda mesmo, e a gente viajava com ele, cada um tinha sua caminha já, a gente podia deixar as coisas no ônibus, porque era o nosso ônibus, entendeu? Então eu levava travesseiro, cobertor. Foi a época que eu me aproximei muito e que eu ganhei amigas pra vida inteira, né, que é a Lu e a Mo, e o Didio também, que é um amigo muito querido até hoje. Então as meninas dividiam a câmera junto, assim, né? Era tipo aquele sofazinho cama no ônibus, e aí elas dormiam junto e eu dormia com o Didio. E, meu, foi uma amizade tão verdadeira que eu não sei explicar pra vocês. Foi tipo um dos grandes presentes que o Restart me trouxe também, foram essas amizades. E era incrível, sabe? E a gente pegava às vezes 12, 15, já cheguei a pegar 22 horas de estrada. Mas era muito gostoso. A gente, tipo, dormia, acordava, tipo, tava com seus amigos do lado, fazendo piada, brincando. E aí, quando eu chegava no hotel, às vezes eu já cheguei a ficar, tipo, nos hotéis mais casqueiros que vocês possam imaginar, que nem chuveiro, nem banheiro tinha direito. Já cheguei a ficar em hotel que a cama era cimentada, sabe? Era tipo um cimento com azulejo e o colchão em cima. Parecia tipo um cemitério. E já cheguei a ficar no Otton Palace, na beira de Copacabana, um dos prédios mais chiques de lá, um dos hotéis mais chiques de lá. Já cheguei a, tipo, na estrada, comer arroz com molho e carne aguado. E já cheguei a pagar, tipo, R$ 70 num prato no Otton, porque era o que tinha pra eu comer. Era assim, eu vivi coisas muito incríveis que eu queria ter tempo de contar tudo pra vocês terem noção, assim, de tudo que eu passei. Mas a rotina funcionava mais ou menos assim. A gente viajava normalmente na quarta, na quinta-feira, pegava o ônibus e fazia a tour até mais ou menos o domingo. Então, normalmente a gente fazia cidades próximas. Então, por exemplo, se a gente ia pro Rio de Janeiro, a gente fazia mais ou menos aquela rota do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, teve uma vez que a gente foi pro Espírito Santo e foi descendo. Então, a gente sempre fazia mais ou menos uma rota próxima, principalmente quando eram cidades do interior de São Paulo, porque ficava mais ou menos entre 6 a 8 horas de viagem de uma cidade para outra. Então, a gente saía normalmente na quarta para chegar na quinta, ou saía na quinta de manhã para chegar na quinta mesmo no hotel. Eu ficava no hotel com os meninos, né, cada um no seu quarto. Eu já dividi quarto com muitas pessoas, mas muito tempo. Mas a maior parte, assim, do tempo eu tinha o quarto só meu. Então, assim, eu
deitava e rolava, eu aproveitava muito os quartos de hotéis. Era um momento, assim, que eu ficava muito sozinha, mas ao mesmo tempo era muito gostoso, sabe? E aí a equipe ia pra casa de show e montava lá, né, passava o som e tal. E aí normalmente a equipe voltava ou ficava lá esperando a gente, vinha a van e buscava, e aí eu descia junto com os meninos. E aí eu ficava lá no camarim com eles, esperando o show começar. O show começava, eu fotografava o show. E sempre, sei lá, 98% das vezes eles atendiam as fãs no camarim depois do show. E aí eu fotografava essas fotos das fãs e subia pro Flickr para elas poderem pegar as fotos lá. Então essa era mais ou menos a minha rotina, assim. Eu levava um notebook muito velho e pesado na época. E aí era com esse notebook que às vezes eu fazia uma foto emergencial, que às vezes os meninos queriam postar foto no Fotolog, né? Na época não tinha nem Instagram, não tinha nada disso. E aí eu editava foto para eles suprirem uma emergência, assim, mas normalmente eu editava esse material em casa ou na última cidade, assim, eu sentava, se eu via que eu ia ter algumas horinhas de trabalho, eu sentava lá com o notebook, editava essas fotos e mandava para eles postarem depois. Essa era, assim, a minha rotina, mais ou menos. Eu trabalhei com o Restart 1 ano e meio. Eu peguei o auge, assim, da banda. Como eu falei, eu entrei na banda quando eles começaram a tocar na rádio. E eu fiquei com eles até, assim, praticamente janeiro de 2011, que foi quando começou a ter um pouco menos de show. Eu cheguei a conhecer muitas cidades, conheci muitos artistas por causa deles, foi muito insano, assim, tipo, sei lá, cheguei a conhecer do Raul Gil ao Gugu até a Ivete Sangalo. Tive muito contato com muitos artistas famosos, sei lá, latino, qualquer pessoa que você possa imaginar desse mundo eu cheguei a conhecer, foi muito legal. Foi uma época muito boa na minha vida. Não sei se eu teria, talvez, sei lá, a garra, assim, sabe, de voltar a fazer um trabalho com uma banda estourada na estrada. Acho que na atual conjuntura da minha vida, eu acho que não, né? Eu namoro, eu tô com meu emprego fixo agora. Mas acho que se eu fosse solteirona, desimpedida, sem nenhum emprego fixo, talvez eu voltaria a fazer isso sim. Foi uma época muito gostosa. É muito legal conhecer culturas diferentes, saber como é que o pessoal de Curitiba se porta, como é que o pessoal de uma cidade do interior de São Paulo se porta, saber como que o pessoal de Brasília se porta. É muito diferente a cultura brasileira, a educação das pessoas, como que as pessoas tratavam eles. Teve cidade que a gente não conseguia nem descer do ônibus, porque os fãs batiam no ônibus e batiam no vidro. E a gente ficava naquele desespero, meu Deus do céu, vai explodir um vidro aqui dentro, vai virar The Walking Dead, sabe? Tinha coisas que eram muito nessa pegada, e tinham cidades que a gente descia e as pessoas esperavam os meninos passarem, entrarem no hotel, ficavam lá fora esperando a gente descer para atender. Tinha cidades que a gente não conseguia dormir porque os fãs ficavam gritando na janela, cantando as músicas e falando que amava fulano, que amava ciclano. Tinha cidades que era uma paz, que a gente conseguia dormir muito tranquilo. Então, assim, foi muito, muito gostoso conhecer essa diversidade de culturas, conhecer o Brasil, viver isso, sabe? Eu vivi muito esse sonho deles. Acho que é por isso que às vezes eu fico tão chateada quando eu falo às vezes do assunto, porque eu vivi por um sonho que não era meu, sabe? Era incrível, gente, era incrível, foi a melhor época da minha vida. Se você um dia tem o sonho de fotografar uma banda, se você aposta na carreira de uma banda, sejam seus amigos, se você acha que um dia eles podem estourar, vai dar força pra eles e bota fé, porque se um dia estourar, eu vou garantir pra você que você vai viver, assim, a sua melhor fase profissional, sem dúvidas. Só por curiosidade, eu sei que algumas pessoas ainda me perguntam, às vezes, quando eu encontro, por que você não trabalha mais com bandas? E não é que eu não trabalho mais com bandas porque eu não quero. Na verdade, a cena do Brasil em 2012 caiu completamente e tomou, assim, de lavada os sertanejos e depois o funk. E a cena do rock, por mais que o Restart não era rock em si, mas era a cena, entendeu? Era a cena musical do meio, de shows, assim, começou a cair de uma forma drástica e começou a não ter retorno, entendeu? Então, na verdade, assim, eu parei de fotografar bandas não porque eu queria ter parado, foi porque a cena musical mesmo caiu. Eu já cheguei a receber proposta de trabalhar, de repente, na estrada com sertanejo,
mas não era o que eu gostava, não era o tipo de público que eu gostava, não era o tipo de casa de show que eu gostava. E não era um trabalho que eu acho que me renderia fotos incríveis como um trabalho com uma banda, né, muito diferente. Então, assim, hoje eu trabalho atualmente, continuo trabalhando com algumas bandas, continuo fazendo fotos promocionais de banda, apesar de ser um volume muito menor, porque as pessoas meio que desistiram de ter banda de rock no Brasil. Eu espero que volte essa cultura do rock, porque era muito gostoso. E faço ensaios agora de casal, de look do dia, de blogueiras. E é um meio que eu gosto muito, mas sem sombra de dúvidas, fotografar show é o que eu mais amo fazer na minha vida. E sempre que tem uma oportunidade, mesmo que eu vá lá de graça trabalhar, eu gosto só pra rechear meu portfólio, porque é muito gostoso e é muito gratificante. Bom, gente, é isso. Eu espero que eu consiga ter contado um pouquinho pra vocês como é que é. Se vocês querem que eu grave outro vídeo com um assunto mais específico de algo que eu falei aqui, pode comentar aqui embaixo que eu vou gravar com o maior prazer. Como vocês devem ter percebido, é um assunto que eu amo falar. Foi uma experiência muito bacana que eu acho que vale muito a pena passar pra frente, sabe? Contar pra vocês como é que foi tudo isso, como que era essa época. Antes que alguém me pergunte, talvez alguém venha e se questione, tipo, porque o título desse vídeo é a maior banda do Brasil, mas é porque em 2009 e 2010 eu tenho plena certeza de que o Restart era a maior banda do Brasil. Pode não ter sido a melhor, porque gosto musical, né, a gente não discute, mas eles engoliram muita banda da cena acabou por causa de Restart. Muitos empresários musicais pegaram outras bandas e acabaram deixando elas na gaveta, porque o Restart engoliu de uma forma surreal o público dessa galera, e eu acho que um dos fatores para o Restart ter caído foi justamente porque era uma moda tão forte, que atingiu públicos de idades cada vez mais novos, que aí essas pessoas começaram a crescer e começaram a querer seguir outras modas. Eu acho que isso foi o que acabou acontecendo com a banda, e foi, acho que por isso que a banda acabou, porque foi uma coisa muito temporal, assim. Mas eu não tenho dúvida de que foi a maior banda do Brasil nessa época de 2009, 2010. Só quem viveu aquilo ali, só quem, participou daquilo, sendo fã ou sendo algum membro ou algum integrante da banda, pode dizer pra vocês o que era aquilo. Sério, era surreal mesmo. Eu vou deixar aqui no link de descrição pra vocês uns links do meu portfólio de algumas fotos que eu fiz deles, né? São as minhas fotos favoritas que estão lá no site. E um pequeno videozinho com imagens feitas por mim, editadas pelo guitarrista da banda, o Koba, pra vocês sentirem um pouquinho, um gostinho de como que era tudo aquilo. Pra vocês terem um pouco de noção, né? Pra quem não viveu essa época, pra quem não era muito fã, talvez não tenha tanta noção da grandiosidade que aquilo foi. Tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado e até mais.